Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Atrasada, mas aqui com os favoritos de maio. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Então, meus amores, mais um favoritos. E antes de começar a falar de todos os meus favoritos do mês de maio, eu quero fazer uma menção aqui honrosa a um dos meus autores nacionais favoritos, que em praticamente todos os meus favoritos do ano passado e do começo desse ano tinha ela, e eu favoritei ela como uma das minhas autoras nacionais favoritas, que é a L.C. Almeida, Laura Almeida. E, gente, ela começou a lançar os seus livros físicos. Mês passado ela lançou o primeiro livro dela físico, e aí eu, como sou enlouquecida nela, comprei para minha irmã ler, que eu já li todos. E aí, conforme ela for lançando, eu vou comprando. Aqui eu vou mostrar para vocês. Esse foi o primeiro livro dela. Gente, prestigiem nossos autores nacionais. E para quem gosta de comédia romântica, aquela coisa bem descontraída, aquela história descontraída, eu recomendo muito esse livro, sério. Gente, é perfeito, eu adoro essa autora. Eu vou deixar o link do site dela aí na descrição e o Instagram tanto dela quanto da editora. Logo, mês que vem ela já vai lançar um box, eu creio que é um box, né? Que vai ser da minha série favorita, favorita dela, que foi a série que me fez conhecer o trabalho dela, que é o Conto de Fadas Rock and Roll. Se eu não me engano, não, eu não fiz um vídeo específico para essa série. Ficou como uma das citações das minhas séries favoritas nacionais. Gente, prestigiem a Laura, ela é maravilhosa. Logo vai ter mais uma Laura aqui para vocês. Então, vamos às séries. E eu vou favoritar a segunda temporada de Bridgerton. Eu tô aqui na controvérsia de uma grande maioria de fãs da Julia Quinn, que odiaram a segunda temporada de Bridgerton. Só que diferente de todo mundo, gente, eu acho que o que aconteceu na segunda temporada deu um up para a história do Anthony e da Kate. Ah, o povo queria pegação, queria, tipo, uma temporada igual a do Simon e da Daphne, mas, gente, pelo amor de Deus, nem tudo se resume a só sexo, né? A gente precisa de um enredo. E ali eu vi um enredo na segunda temporada, não é porque eles meio que deram mais assim, participação para Edwina, que desfavoreceu a história do Anthony e da Kate. Porque a gente vê eles todo o tempo ali com as rusgas, quase todos os episódios. E... ai, sei lá, gente, eu não fiquei tão revoltada assim. Eu gostei da Edwina ter uma personalidade, que é coisa que no livro ela não tem. Ela é um tanto quanto apagadinha. Tipo, elas tiveram ali aquela briga, mas eu não achei tão aquela coisa de ai, que todo mundo tava revoltado porque a Edwina falou que elas não eram irmãs, e sim meia-irmãs. Sei lá, eu não vi todo o impacto assim que teve. E eu gostei na mudança que teve ali da cena que do acidente da Kate, que é diferente no livro, né? Na série ficou uma coisa um pouco mais impactante. E, gente, a interpretação do que eu não sei o nome dele, do ator que fez o Anthony. Hã? Que do ator
quanto o dublador que dublou o Anthony, pra mim, foi perfeita. A Morgana também dublando a Kate, pra mim também foi maravilhosa. Gente, vai ser mais delongas, senão eu vou ficar aqui falando 50 anos de Bridgerton. Vamos aos favoritos de maio. Toda vez eu esqueço qual é o mês que eu tô falando, quando eu vou falar de caixinha ou de favoritos. Ai, socorro. Tô aqui tentando desbloquear, eu tenho que colocar a senha no telefone. Desbloquear pra aqui pegar minha colinha dos meus favoritos. Então vamos aos favoritos, gente. O meu primeiro favorito é Prometida para o Mafioso, da Mari Cardoso. Todos os livros que eu leio dela já estão aqui em todos os meus favoritos. E essa série da máfia da Mari Cardoso, tipo, é perfeita. E esse livro conta a história da Bela Mansueto e do Danilo Valentini Venturini. Fui confundindo o sobrenome dos caras. Que se passa um pouco antes, ou ali entre meio tempo da história do Enzo e da Juliana, que quem acompanha meus favoritos sabe do que eu tô falando, mas quem não sabe, gente, veja meus favoritos, assistam meus vídeos de favoritos. E a Bela, ela é prometida pro Danilo, e ela já tá, tipo, ali naquele contexto da máfia, as mulheres são submissas, só que ali no meio de todos esses protagonistas de todas as histórias que se passam, né, nenhuma das mulheres são, né, e a Bela ela é um pouco diferente de todas as outras, porque ela desde criança treinava com armas, luta, tudo com os irmãos dela, para estar preparada para qualquer coisa. E ali o Danilo, ele é um tanto quanto controlador, e ali a gente vai ter a Bela meio que desafiando ele, e ao mesmo tempo a gente vai ter ali o povo meio que perseguindo ela. E, gente, a gente já tem ali um prequelzinho ali para uma futura história que é dos descendentes, que é da filha do Enzo e da Juliana, que o Enzo é o líder, né, da máfia italiana, e o filho da Bela e do Danilo ali, porque já mostrou os dois ali no final do livro da Juliana como amigos, ou crianças meio se bicando ali. E aí eu já pensei que podia surgir alguma coisa. Então ali no final a gente tem meio que um prequelzinho pra história deles, que eu tô muito ansiosa, porque a Arya é muito, muito mimada e muito, tipo, sei lá, gente. Eu sei que a história deles vai ser chocante, porque a gente tem ali eles aparecendo casados, ele sequestrando ela, o menino, né, sequestrando ela, e ela aparecendo meio machucados, aparecendo na casa dele, e tipo, a gente vai ter ali meio que um conflito de famílias, eu acho. Então, aguardando muito para a história deles. Meu segundo favorito é 2 livros de uma série que no mês passado eu só li 2, nesse mês eu terminei os outros, mas eu vou falar só dos 2 primeiros, que é a série Irmãos Oviedo da D.A. Lemoine. Gente, eu adoro livros que tem séries de irmãos, que cada livro é a história de um. E eu descobri essa autora por causa da Mari Cardoso, porque elas têm uma sériezinha meio que compartilhada ali, que a partir dali ela também criou sua série dos mafiosos. E eu comecei a ler os livros dela também. E Irmãos Oviedo conta a história de cada um deles, né? Sim, são 5 irmãos. E a gente tem ali um spin-off
um livro adicional ali contando a história dos pais, dos irmãos. E o primeiro livro conta a história do Guilhermo, que ele é um seu, e ele ali é o que controla todo o império ali da família Oviedo, porque eles têm uma cadeia de hotéis. E ali ele tá em busca, a história dele ali é meio que ele tá em busca da Olivia, que é a personagem principal, que ela foi abandonada pela família, né? E ele acaba indo atrás dela porque ela é a irmã da mãe da filha dele, que era uma pessoa totalmente escrota, que acabou morrendo, e ele quer ir atrás dela para descobrir se ela é uma boa pessoa para estar perto da filha dele. E aí eu não preciso nem dizer o que acontece, né? É meio... Só que aí a gente tem muitas intrigas. E o segundo livro, que é o do Joaquim, que ele é um... Como que eu posso dizer? Detetive. Ele começa sendo um detetive investigativo, aí ele vira... Ai, por que eu me esqueço? Como que é o nome de quando tem um julgamento? Promotor, isso, promotor. Ele é um promotor e um amigo dele acaba pedindo para ele ser doador de esperma lá, para que eles tenham, ele e a mulher dele tenham uma barriga de aluguel. E aí eles meio que acabam escolhendo, tipo, ele aceita, relutantemente ele aceita, né? E aí eles acabam escolhendo uma menina lá, o tipo, eles que eu falo é o cara, o que pede pro Joaquim. Ele meio que se envolve com a máfia e eles meio que acabam meio que escolhem uma menina que ela é imigrante nos Estados Unidos e ele meio que tem ali uma chantagem, né, envolvendo os pais dela, e aí ela acaba aceitando ser essa barriga de aluguel porque ela não tem condições de ajudar os pais dela, porque eles foram presos, e pelo dinheiro ela aceita. Só que ali a gente tem a máfia envolvida, e aí o cara que pede que é um suposto amigo do Joaquim, que pede para ele ajudar, né, com a doação, ele acaba morrendo, e aí a gente tem o Joaquim meio que envolvido ali com essa história e a Bianca sendo perseguida, porque a máfia quer ela para tráfico. É um negócio meio eletrizante. Mês que vem eu trago o resto dos livrinhos, gente. O terceiro livro que eu vou favoritar é o livro Todo Esse Tempo, da Rachel Lippincott, que é a mesma autora de A Cinco Passos de Você. E nesse livro ela conta a história de um rapaz que, quando ele tá com a namorada, eles meio que estão brigando e eles acabam saindo de um baile e tá uma chuva torrencial, e aí eles acabam meio que sofrendo um acidente. E aí... E daí eu não vou falar, porque senão, se eu falar o que vai acontecer, vai ser um baita spoiler, porque a partir daí é um spoiler que entrega toda a história do livro. Você fica o tempo inteiro achando que o livro é uma coisa, você chega no final, você fica... Gente, tem uma coisa um tanto quanto fantasiosa nessa história, você acaba descobrindo isso depois. Mas eu super recomendo, sério. Muito, muito. Eu achei muito, muito bonitinha a história. Eu vi o pessoal reclamando um pouco, né? Mas eu adorei.
O quarto livro... Gente, vocês podem ver que eu sou uma pessoa totalmente eclética, porque o quarto livro é o livro Eu Sou o Peregrino, do Richard... Eu acho que é Richard alguma coisa, o autor, que conta a história de um... Tipo, o personagem principal, ele é um ex-agente do serviço secreto, da CIA, do alguma coisa aí do tipo. E aí ele meio que quer se aposentar, só que acontecimentos que meio que estão envolvidos com a queda lá das Torres Gêmeas e uma suposta tentativa de propagação de um vírus letal de varíola fazem com que ele volte à ativa. Gente, eu nunca vi um livro tão bem escrito. Quer dizer, tem muitos, mas esse me deixou, tipo, chocada, porque você fica pensando, meu Deus, ele nunca vai conseguir achar quem é esse cara, porque ele bola um plano totalmente louco e, tipo, o cara tá com apaga todos os rastros dele, e ainda no meio disso a gente tem uma mulher não, alguém, uma mulher, ali no começo já fala que é uma mulher, porque é encontrado o corpo de uma pessoa que ela está meio que morta, né, obviamente, só que quem matou ela arrancou todos os dentes, meio que colocou ela no ácido sulfúrico para apagar todas as digitais dela e mais um monte de coisa para tentar, tipo, apagar o rastro. Aí ele tá lidando com a procura dessa mulher e a procura desse homem que tá tentando propagar esse vírus letal, né, da varíola. E é uma coisa é um livro que você não consegue parar de ler. Eu recomendo a leitura, gente, para quem gosta desse tipo de livro. O quinto livro que eu vou recomendar é o sexto livro da série Jack Reacher. Cada mês eu venho com um livro do Jack aqui para vocês. No sexto livro, ele vai ser procurado pelo serviço secreto para que ele ajude a bolar para que ele sonde formas de matar o vice-presidente dos Estados Unidos para ver se o serviço secreto tá ali cumprindo bem o seu papel. Só que nisso que ele acaba descobrindo que não foi só por isso que ele foi contratado, porque o vice-presidente está sofrendo várias ameaças. E aí ele começa a sofrer tentativas de assassinato. Eu não preciso nem falar que eu adoro o Jack Reacher. E não vejo a hora de chegar logo essa temporada. Uma personagem que é a personagem que todo mundo gosta, que apareceu na primeira temporada e que não aparece e que aparece só no sexto livro, que é a Frances. Ela aparece no sexto livro. E vamos pro gente, o sexto livro, que eu não vou falar dele porque tem um vídeo aqui, quem não viu, corre lá para assistir, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Gente, eu simplesmente me apaixonei por esse livro. Quem não viu, corre lá, tá lendo Presente, Passado e Futuro, que é o desafio do GF de maio. Eu li esse livro como um livro do passado, que se passa antes de 2000. Gente, eu acho que esse foi um dos melhores clássicos que eu li até hoje. O sétimo livro, sétimo, que eu também não vou falar porque já vai ter um vídeo aí também. Esse aqui estava nas minhas metas literárias para esse ano. É o
Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Gente, hoje eu tô com a dicção pedindo socorro. O 8º livro que eu finalizei é O Círculo das Sete Pedras, que é um livro de coletâneas de Outlander. Gente, tem tantos contos do John aqui que eu tô tipo assim, ai meu Deus. O John é muito foda, gente. Eu adoro ele. E aí, opa, aqui é meu alarme por remédio. Deixa eu parar aqui. A gente tem ali histórias do John. É a história de quando o irmão do John, né? De como foi que ele conheceu a mulher dele, de como eles se casaram. É uma história muito engraçada. Até o Jaime aparece ali brevemente. A gente tem uma história da filha da Laugard, da filha mais nova dela, né? Dela indo embora pra ser freira. Acontece tanta coisa nessa história. Ai, gente, é muita coisa, eu não lembro totalmente quais são, mas eu adoro tudo sobre Outlander e tô aqui doida, ansiosa. Tô enlouquecendo pra sair logo o 9º livro. Ai, Outlander é muito legal. Tá, o 9º livro é também de uma série que eu favoritei, que também é uma das minhas autoras favoritas, que é a J.S. Scott, ou J.S. Scott, prefiro J. Que é o 10º livro da série Obsessão do Bilionário. De não sei quanto em quantos meses vai sair na continuação dessa série. Tem vários, gente. E, pra quem não viu, tá espalhado pelos meus favoritos, os outros dessa série, que eu favorito todos, que é um romance bem clichê. Mas aqui a gente tem a história do Blake, que é um dos irmãos Coulter, né? Que eles têm vários irmãos, e aí a gente já teve a história da Chloe, Gente, eu fico esquecendo o nome do povo. Da Chloe, do outro irmão da Chloe, e agora de um dos gêmeos, que tem gêmeos lá. E esse é o Blake, que ele é o senador dos Estados Unidos. E aqui a gente tem meio que um conflito. Quando ele era adolescente, eles estavam meio que ali numa época rigorosa de frio. E a família dele, né, meio que pediu para ele ir atrás da filha de um dos amigos deles ali, que ela meio que fugiu de casa por birra. Aí ele foi atrás dela, né? Aí ele encontrou ela em um abrigo e ela tava meio lá se lamentando por tudo que ela fez na vida dela, que ela era um monte de coisa, né? E aí eles acabam ficando juntos, mas quando eles vão se despedir, ela meio que achava que o Blake era o Marcos, que era o irmão do gêmeo dele. E aí ela acaba achando que, tipo, ela ficou com o Marcos. E aí no outro dia, depois que eles se despediram, né, que não deu tempo dele falar que ele não era o Marcos, ela acaba encontrando com a mãe deles. E ela acaba vendo o Marcos com uma menina, né? Só que, tipo assim, coitado do Blake, coitada dela. Se passam, tipo, 10 anos até eles se verem de novo, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem alguns conflitos, ela vai atrás do Marcos, ela vai justo atrás do Marcos, porque o Marcos, ele era agente da CIA, ele tinha um grupo lá especial de resgate. E aí ela vai atrás dele para pedir ajuda dele para encontrar a irmã dela, porque eu não sei direito o que ela faz, porque não foi detalhado nesse livro, né? Como não é o livro dela, que eu creio que seja o próximo, né?
ela meio que entra nesses lugares onde tem terrorismo, coisa do tipo. Ela meio que foi capturada e ela vai pedir ajuda do Marcos para resgatar a irmã dela. E aí a gente vê meio que vai ter os conflitos e ela descobrindo que realmente com quem que ela tava não era o Marcos e tal. Clichêzão que eu adoro. Mas tem que ser um clichê bem escrito, gente. Tá, o próximo, os favoritos, eu vou fazer um vídeo especificamente dessa série, que é a série Os Hathaways, da Lisa Kleypas. Comédia romântica, adoro comédia romântica. O próximo livro que eu favoritei é uma duologia, que é da Ellie Kazay, que é uma autora de uma série de ficção aí de fadas que eu adorei, que eu não li eles completo, e essa se chama Aconteceu em Vegas, e conta a história do... O primeiro livro conta a história, tipo, ali a gente tem os irmãos Mackenzie, e aí um deles vai se casar e eles vão para Vegas para fazer a vestida. Meu Deus, tô falando a dicção hoje, tá? A despedida de solteiro. E aí nisso também a gente tem a Kate, que vai ir para Vegas com as melhores amigas dela, a Candice e a Andy, que é a Andrea. Elas vão para Vegas para despedida de solteiro da Kate. E aí a Andy acaba conhecendo o Mac, que é o irmão de um dos que vai se casar, né? Do Ethan, sei lá. Gente, meu pai tem um problema com nomes. E aí eles acabam ficando juntos, só que ela bebe tanto, 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 que ela acaba esquecendo. E aí ela acaba se casando com ele em Vegas, com o Mac. E, tipo, no outro dia o telefone dela acaba caindo no vaso e ela perde todos os contatos. E aí, nisso, se passam 2 anos, ela já vai estar com outro cara, ela mudou totalmente. Ela tá muito chata e ela tá com um cara muito chato. E aí, quando ela vai atrás da licença de casamento, ela descobre que ela já está casada. E aí ela vai ter que ir pro Oregon para tentar anular o casamento dela. E a gente tem muitas tretas nessa história. E o segundo livro é do irmão do Mac. Ele acaba não se casando, né, com a menina que ele ia casar e acaba meio que acontecendo alguma coisa entre ele e a Candice, que é a melhor amiga uma das melhores amigas da Andy. E a gente ainda tem muitos conflitos do primeiro respingado no segundo livro. Mas é muito legal, gente. A gente tem comédia romântica e tal. Nossa, esse mês eu li tanta comédia romântica assim. Porque tem outros que não estão aqui nos favoritos, que são bons, mas não tão bons, que são comédias românticas que eu li. Tá, o penúltimo livro que eu vou favoritar para vocês é o segundo livro de Artifícios das Trevas. Gente, eu sou louca nos livros da Cassandra. E o segundo livro... Gente, eu já tô misturando a coisa do segundo com o terceiro livro, que eu já nem sei mais o que é o que. Mas a gente tem ali os conflitos entre a Emma e o Julian, com a questão deles estarem apaixonados e serem para a batalha. O alarme do remédio de novo. A questão do tratado da paz fria, né, com a corte Anciele e Ciele lá. A gente tem ali
um grupo lá de revolta ali que quer acabar com que quer subjugar ali todas as criaturas do submundo. E a gente tem ali meio que um romance acontecendo entre o príncipe, né, das fadas, o Ciel, o irmão do Julian, que é o que estava lá preso com a caçada selvagem, e a Cristina, que é a melhor amiga da Emma. Gente, coisas que eu tô amando ver nos livros nos livros da Cassandra é representatividade. Ela tratou de transexualidade nesse livro, eu gostei muito. Fala bastante sobre autismo também. E é isso aí, não vou falar muito mais, para não spoiler. E o último livro favorito desse mês de maio, foi o último livro lançado pela minha querida Laura Almeida, que ela lançou mais um livro. Essa mulher não para, adoro. Que é o livro A Canção de um Beijo, Darkfy, né? Que é uma das bandas que é muito citada nas histórias dos livros dela. E conta ali a história de um dos integrantes da Darkfy, de a Darkfy, né, ter meio que parado, porque a gente já tem a história de uma da vocalista, né, lá da Darkfy, que o livro dela é A Garota do Cowboy. Quem não leu, gente, leia. Quem não viu Favoritos, veja, tá lá. E esse conta a história dela. E a personagem principal é uma moça que ela sempre foi muito louca por música. E aí o sonho dela é ser uma cantora famosa. E ela meio que acaba indo atrás dele, né? Alguns anos antes, né, da banda ter parado. E eles meio que se trombam de vez em quando, mas anos depois ela acaba descobrindo que ela tá trabalhando justo para ele em um bar que ele tem. E a gente tem ali comédia romântica, né, gente? Muitos conflitos, não. Ali uma pequena negação, alguns problemas ali do personagem principal. Mas é um livro muito engraçado, tanto quanto os outros da Laura. E é isso, gente. Esses foram os meus, gigantescos favoritos de maio. Deixem nos comentários se vocês ficaram interessados em ler algum desses livros. Se vocês já leram alguns. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.